Olá! A execução penal é a fase do processo que objetiva efetivar as determinações da sentença ou decisão criminal, proporcionando condições para a harmônica integração social do condenado ou internado. A Constituição Federal estabelece como principais postulados da execução penal no Brasil os princípios da humanização e da individualização da pena. No programa de hoje nós vamos falar sobre o papel das varas de execução dentro do sistema de justiça. Você também vai saber mais sobre as medidas previstas na Lei de Execução Penal para a ressocialização dos presos. Outro assunto que vamos tratar, bastante recorrente no debate social, é a respeito das saídas temporárias dos presos em recuperação. E o nosso convidado de hoje no estúdio é o juiz titular da primeira vara de execuções penais da capital, Márcio Castro Brandão. É agora no Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. A execução penal é a fase processual que concretiza o cumprimento da pena determinada para um crime. Doutor Márcio, por favor, explique ao nosso público qual o papel das varas de execução penal no sistema de justiça brasileiro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Amanda. Olá, Eider. Obrigado pelo convite. Um prazer participar desse programa. Bem, as varas de execução, elas são um dos vários atores da execução penal. Então, a execução penal, os órgãos da execução penal, vamos assim dizer, o juízo da execução penal é um deles e tem uma competência tanto do ponto de vista administrativo como do ponto de vista jurisdicional propriamente dito. Então, o juiz da execução, ele decide a aplicação da lei mais benigna ao apenado, decide progressões, decide regressões de regime, incidentes, remissões, que são os abatimentos que se faz às penas dos apenados que trabalham ou estudam. Então, basicamente, são esses os principais incidentes que o juiz da execução decide e uma competência administrativa, uma atribuição administrativa muito forte também, no sentido de inspecionar as unidades prisionais, no sentido de verificar a regularidade da execução, no sentido de observar se os preceitos da lei de execução penal estão sendo obedecidos no que diz respeito à higiene, à segurança, às condições mínimas de humanidade para acolhimento daqueles internos. Então, e nisso o juízo da execução, ele tem o apoio também dos órgãos auxiliares da justiça, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública. Nós temos também o apoio dos conselhos penitenciários, o apoio dos conselhos da comunidade. Então, a lei de execução penal, ela prevê uma série de atores da execução. É bastante ampla, né? Isso, e com competências que não são superpostas, um auxiliando o outro, um colaborando com o outro. Cada um desses integrantes tem um papel dentro desse contexto social. Sim, né? sempre visando a efetivação dos preceitos humanizadores da Lei de Execução Penal. Agora, doutor, um dos principais objetivos da Lei de Execução Penal é a ressocialização do condenado. Palavra que a gente já conhece, né? Que é bastante dita pelas pessoas. Eu queria que o senhor dissesse para mim quais são as medidas, né, que a lei prevê sobre essa questão de ressocialização. Bem, nós sabemos que a nossa legislação, nossa Constituição, ela não prevê pena de morte, não prevê prisão perpétua. Ou seja, se pressupõe que o apenado que esteja cumprindo uma pena, ele sairá. Mais cedo ou mais tarde ele sairá. Se nenhuma intercorrência houver, ele sairá. Então, cabe ao poder público, cabe à sociedade fazer com que essa punição, ela renda para a própria sociedade, né, o acolhimento de um indivíduo recuperado, de um indivíduo pronto para o trabalho, pronto para a reintegração novamente no ambiente social. E
Para isso, deve acontecer, enquanto o cumprimento da pena, estiver sob o cumprimento da pena, ele deve estar tendo direito à educação, direito ao trabalho, direito às visitas, isso é fundamental, a visita, o convívio com a família nos dias permitidos, isso tem um efeito muito positivo na ressocialização. A assistência religiosa dentro dos presídios é algo que colabora muito para. Dá para a gente dizer que realmente funciona? Existe ressocialização, ao seu ver? Hoje a gente consegue recuperar esse apenado? Bem, esforços têm que ser envidados nesse sentido. Quer dizer, tem que ser toda uma garantia e nós vemos de direitos, exemplos, evidentemente, qual a porcentagem por mais que a de realidade eficácia, ela Dr. seja Márcio? dramática, mas há sempre ações que nos dão essa esperança. Nós vemos cada vez mais a evolução das condições do nosso sistema carcerário, pelo menos aqui no Maranhão. Nós viemos de uma realidade trágica há coisa de 5 anos ou mais, e hoje nós já temos assim pelo menos no cenário nacional, nosso status hoje está entre as 5 unidades da federação com melhores resultados na execução penal. Que ótimo. Então nós saímos talvez do último lugar. O senhor fala a nível de Estado, o Estado do Maranhão. A nível de Estado do Maranhão em relação às demais entidades da federação. Hoje nós temos situações aqui onde que seriam inimagináveis anos atrás Já tivemos o caos instalado no sistema prisional. Caos que também se vê em outros estados. Coisa que aqui já é um passado. Claro que temos que ter sempre em mente que aquela realidade não pode voltar mais. A gente deve ter todos os esforços para que a execução penal seja humanizada, que haja uma efetiva ressocialização. E com essas medidas que a lei de execução penal prevê, que ela não está ali de enfeite, ela está ali para ser efetivada, nós temos que fazer a lei de execução penal uma realidade e não simplesmente criticá-la dizendo que ela é utópica. Sim. Nós devemos dar efetividade a ela. E eu tenho visto que aqui no Maranhão todos esses atores da execução penal que nós mencionamos estão empenhados nesse mesmo esforço. Difícil o papel do juiz nesse caso, porque o que mais a gente ouve, Amanda, né, são as pessoas, a sociedade dizendo, a polícia prende, a justiça solta. Né? E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Existe lei, a lei tem que ser cumprida. Né? Sim. Quer dizer, o papel do juiz é fundamental, né, nesse processo. Inclusive na inspeção, né? Porque vocês observando que esses direitos estão sendo garantidos, estão sendo cumpridos, né? Nós acreditamos que esse é o caminho, né? Para a ressocialização. Eles tendo os direitos garantidos é até um incentivo, não é, doutor Márcio? Exato. Eu digo, quando eu tenho audiências com eles, quando eu os encontro na inspeção, que não me interessa saber o que eles fizeram. Sim. Porque eles já foram julgados, já tiveram a sua individualização da pena, quem cometeu, evidentemente, crime hediondo vai pagar mais caro por isso, porque os benefícios da execução penal são mais restritos a eles em relação aos demais apenados da população carcerária. Então eu só me interessa saber qual a disposição do artigo do Código Penal que eles incorreram para fins desses benefícios. Mas pouco me interessa saber os fatos pelos quais eles foram condenados. Claro. Porque o que vai servir vamos dizer, de objeto de minha análise ali é o comportamento deles durante a vida carcerária, o empenho de eles no serviço, de eles quererem trabalhar, de eles quererem estudar, de eles se submeterem aos programas da Secretaria de Administração Penitenciária, de ressocialização, que são vários, cursos profissionalizantes, remissão pela leitura, alfabetização, cursos de informática. Realmente assim, o nosso universo prisional ele é pouco conhecido da população, então só se passa a imagem sensacionalista de que ali só há besta-fera, quando não, na verdade há seres humanos, há pessoas com o propósito de recuperar, pessoas com a consciência de que erraram e são muito significativos esses
números no universo provisional, sim. E existe alguma pesquisa em âmbito estadual, nacional, sobre o índice de ressocialização? Bem, existem dados, né, mais gerais, assim, de muito tempo, que seria no sentido de que a ressocialização aconteceria assim, a reincidência seria em torno de 80%. 80%. Isso no passado. Sim. Eu entrei na magistratura com esse número na cabeça. Hoje, por exemplo, nós temos uma nítida percepção, eu realmente não posso dizer como está hoje no Maranhão, sim, o cenário. Mas eu posso dizer que aquelas unidades que seguem o método APAC, aqui no Maranhão nós temos várias, inclusive nós já aqui na trouxemos, capital. inclusive de Pedreiras, doutor Marco Adriano. Sim, 90%. E aí se inverte esse número. Então a ressocialização é quase total, a não reincidência, vamos dizer assim. Nós comprovamos, não foi, Aida, com o juiz Marco Adriano. Então, dando continuidade à nossa entrevista, doutor Márcio, a população costuma criticar bastante as saídas temporárias de presos durante os feriados. Qual é a previsão em lei? Bem, o artigo 122 da Lei de Execução Penal fala desse benefício para os apenados do regime semiaberto, aquele regime intermediário. Existe o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto, que nós seguimos um sistema progressivo. Então, o regime semiaberto é intermediário. Então, ele, em regra, ele se recolhe à noite. Se tiver oportunidade de trabalhar, sai da cela para trabalhar internamente na unidade ou fora mesmo. E durante algumas datas... Datas comemorativas. Exato, datas comemorativas. Né, ele tem esse benefício da saída temporária. São durante 5 vezes no ano. 5 vezes. E em cada saída 7 dias consecutivos. Geralmente são essas datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. Ok, doutor. A gente ainda vai voltar a conversar sobre esse assunto aí, bastante interessante. Daqui a pouco tem mais assuntos para a gente tratar com o juiz Márcio Brandão. E o Telejudiciário, o seu canal para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão. O número, anote aí, é 0800 707 1581. A ligação é gratuita, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Anote aí, 0800 707 1581. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a destinação de 50 toneladas de processos em papel encaminhados para reciclagem. O juiz Márcio Brandão vai falar mais sobre as saídas temporárias e os regimes de cumprimento de pena. Justiça Cidadã está de volta. Seguindo a política de sustentabilidade do Poder Judiciário, a Corregedoria destinou mais de 50 toneladas de processos, é isso mesmo, para uma cooperativa de reciclagem de São Luís. O Poder Judiciário do Maranhão, por meio da Corregedoria Geral da Justiça, formalizou a entrega de 160 mil processos em papel para a Cooperativa de Reciclagem de São Luís, o equivalente a 50 toneladas e 11 mil caixas de processos, oriundos dos Juizados Especiais Cíveis de São Luís, Pinheiro e Cururupu. O ato de entrega e eliminação foi formalizado pelo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, e pelo presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Jorge Rachid. A doação vai beneficiar diretamente 50 famílias de trabalhadores de reciclagem, com geração de renda, além de não agredir o meio ambiente, evitando o corte de árvores, incineração do papel ou destinação aos aterros sanitários das cidades. A eliminação obedece à resolução número 11/2013 do Tribunal de Justiça do Maranhão, que disciplina no âmbito do Poder Judiciário do Estado a eliminação dos autos processuais oriundos dos Juizados Especiais Cíveis, de acordo com a tabela de temporalidade do Conselho Nacional de Justiça. Agora voltamos a conversar com o nosso entrevistado, o juiz Márcio Brandão. Doutor Márcio, a Justiça
pode negar o pedido de saída temporária dos presos? E quais são as circunstâncias? Sim, se o comportamento dele não recomendar, se ele responder a outros processos, se ele responder a processo disciplinar interno dentro da unidade. E muitas vezes a relação dos aptos, nem sempre aqueles que estão ali sairão, porque Sim. a própria unidade verifica que há registro na sua ficha de comportamento e acabam que impedem a sua saída. E evidentemente também uma das medidas que nós colocamos na primeira vara de execução penal agora, com relação a tornar ainda mais rigorosa a fiscalização dos apenados que saem na saída temporária, é a submissão autorizada pela lei dos mesmos à tornozeleira eletrônica, a monitoramento eletrônico. Quem que escolhe esse preso que vai sair? Quem que faz essa seleção? É a unidade prisional ou a justiça? Na verdade, a lei, ela, a partir do momento em que ele está no regime semiaberto, ele já tem o direito, né? O direito de pleitear a saída temporária. E quando eles não retornam, qual é a punição? Quando eles não retornam, isso aí já é tido como falta grave, né, dentro do sistema prisional. O mandado de prisão imediatamente é expedido pela vara. Sim. E a recaptura, o sistema de inteligência, a Secretaria de Segurança, envia esforço no sentido de recapturá-los o quanto antes. E o índice de recaptura é muito grande. Imagino. Muito grande, assim. É surpreendente também, né? Surpreendente que tantos sejam recapturados em pouco tempo depois de sua fuga. Porque hoje o Estado, as secretarias, a integração entre os órgãos do sistema de segurança é muito grande hoje. E ele não retorna, fatalmente a inteligência sabe onde pode encontrá-lo, onde pode enviar a recapturá-lo e não demora muito. Eu estou tendo audiência com eles quando não retornam, justamente para apurar essa falta grave que eles praticaram. Aí eles ficam sem usufruir dos próximos? Sim, aí ficam, inclusive ocorre saídas. a regressão do regime, ele volta, Sim. ele pega um isolamento celular de 10 dias, isso logo no processo disciplinar, vai responder ainda a um processo, esse processo disciplinar gera a regressão do regime, então ele sai do regime semiaberto e volta para o regime fechado. E os benefícios atrasam também. Ele passa a ter, pode haver uma inabilitação de até 1 ano para percepção de benefícios. Pode perder os dias remidos também. Então, uma série de consequências negativas, né? Caso ele não retorne. E a gente tem percebido que o índice de não retorno é muito pequeno. Com certeza. Hoje é menos de 4%, a última saída temporária foi menos de 4%. Sim. Tá certo? Então, menos de 20 deixaram de voltar, de 600 que mais ou menos que foram declarados aptos a sair. Que ótimo. E antes, na época do caos em Pedrinhas, o índice de não retorno era por volta de 30% até. Nossa, era bem alto, bem alto. Eu queria falar agora sobre os regimes de cumprimento de pena, como é que eles funcionam e a possibilidade de trabalho ou estudo fora do presídio por parte dos internos. Bem, o regime fechado, eu posso dar mais detalhes dos regimes fechado e semiaberto, porque eles são os apenados que estão nesses regimes estão sob a competência da primeira vara de execução penal. Os que já estão no regime aberto e também cumprindo penas alternativas, né, eles já ficam sujeitos à jurisdição do juízo da segunda vara de execução penal. Inclusive lá na curva do 90, um espaço novo, o Dr. Fernando Mendonça é o titular dessa unidade. Então, falando sobre os regimes fechado e semiaberto, vamos lá. O fechado, nós temos aqui 17 unidades prisionais na ilha de São Luís. Essas 17, assim, vamos dizer, 9 são lá na área de Pedrinhas, 5 dentro do complexo e 4 outras fora.
né? Então, ali, todas elas são de regime fechado, à exceção da triagem, que é mais presos provisórios e, eventualmente, aqueles que estão ali só de passagem. Mas, no regime fechado, o interno ele fica sujeito a trabalho dentro da unidade, né? Ele não sai, não há possibilidade de ele... Nenhum tipo de benefício para ele? O benefício conta... Digo, fora do presídio não, né? Não. Ele tem direito a estudar, tem direito a trabalhar, mas dentro ele estuda dentro, tem salas de aula dentro das unidades prisionais, ele participa de oficinas, de artesanato. Quem proporciona isso é o próprio Estado? Sim, o Estado tem esse dever. Existe parceria, né? Nesse caso, Sim. Existe parceria com algum tipo de empresa? Empresas participam dessa questão da educação ou da questão do trabalho? Inclusive começar de novo, o programa isso, começar de novo. Podemos citar o exemplo muito bem sucedido do projeto Começar de Novo, da unidade de monitoramento e fiscalização Sim. do Tribunal de Justiça e o senhor desembargador Frois Sobrinho, na época que implantou a unidade de monitoramento, ele fez gestões junto a setores do empresariado local, notadamente a construção civil, para absorver essa mão de obra dos apenados como uma maneira bem efetiva de sua ressocialização. Então, boa parte deles, assim, o trabalho na construção civil, trabalho de ajudante pedreiro, então eles foram absorvidos por boa parte das empresas de construção civil aqui da capital. Sim, incentivando, né, esse retorno, né, do apenado, né, à sociedade. Sim, sem dúvida. Então, daqui a pouco nós retomamos a entrevista com o juiz Márcio Brandão. E você pode tirar suas dúvidas sobre assuntos da Justiça pelo Telejudiciário 0800 707 1581. E olha que legal, não paga nada para ligar, viu? Anote o número 0800 707 1581. No último bloco do Justiça Cidadã de hoje, nós vamos falar sobre as inscrições para o casamento comunitário de São Luís e as medidas da Corregedoria para ampliação da regularização fundiária no Estado. E o juiz Márcio Brandão vai falar sobre as inspeções das unidades prisionais e sobre direitos humanos. Depois do intervalo, a gente está de volta. O Justiça Cidadã já está de volta e, considerando o direito à moradia digna por meio da incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial e da titulação dos seus ocupantes, a Corregedoria Geral da Justiça estabeleceu normas gerais para o registro da regularização fundiária urbana pelos cartórios extrajudiciais no Estado. A regularização fundiária é uma política de interesse do Judiciário maranhense com o objetivo de facilitar o acesso da população a diversos direitos relacionados à moradia. Para ampliar a regularização, a Corregedoria mantém diálogo e parceria com outros órgãos, como a Secretaria de Cidades, Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular e a Federação dos Municípios do Maranhão. E voltamos a conversar com o juiz titular da primeira vara de execuções penais, que também é responsável por realizar inspeções nas unidades prisionais do Estado. Doutor Márcio, quais os resultados desse trabalho nos estabelecimentos de São Luís? Bem, como eu disse a vocês, aos telespectadores, nós temos 17 unidades prisionais na comarca da Ilha de São Luís. Então, no complexo de Pedrinhas, nós temos 5. Quem pega a BR, o lado direito, indo para o Estreito de Mosquitos, ali funcionam 5 unidades prisionais. Antes tem o presídio feminino, depois nós temos a penitenciária regional de São Luís, que foi concebida para ser um presídio de segurança máxima. Do outro lado da BR nós temos a unidade de triagem, que é uma unidade de passagem, onde os presos inicialmente são apresentados. E o PSL 6, também outra unidade, já fora do complexo.
Então, mensalmente, por força do que determina a lei de execução penal e resolução do CNJ, mensalmente o juiz da execução ele deve fazer inspeção nessas unidades prisionais, nos estabelecimentos penais. E, evidentemente, que o universo prisional, a população carcerária é muito grande, não dá para, em cada visita, ter entrevista com todos, mas se faz por amostragem uma visita em pavilhões, uma visita em celas e se colhem as demandas de cada apenado, se ele é preso provisório, quanto tempo ele está preso, para a gente repassar ao MF e à vara responsável pelo processo, a corregedoria também, se for o caso. Nós também perguntamos as condições a que eles estão sendo submetidos, vemos condições de higiene das celas, as condições também de logística, a estrutura de engenharia. Evidentemente, assim, dentro da nossa limitação, procuramos ver tudo que é possível dentro da demanda que eles nos passam para que os direitos deles sejam respeitados. A gente está falando de direitos, vamos falar de direitos humanos, que é outro tema também bastante polêmico nessa questão, até porque a sociedade, né, já tem um conceito de que direitos humanos só funciona para presos, para bandidos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho de direitos humanos da execução penal. Perfeitamente. Então, direitos humanos, infelizmente se criou um estigma com essa expressão, mas é o que há de mais sagrado, né? Ele visa fazer com que seja respeitada a condição humana, a dignidade, né? Que a pessoa, quando é presa, ela perde a liberdade e só, não é para perder os demais direitos, não é para perder direito à saúde, não é para perder direito à integridade corporal, não é para perder a sua dignidade. Então, isso deve ser, nós devemos ter isso em mente, devemos ter isso como algo sagrado, os direitos humanos, porque, né, você pode ter seus direitos humanos desrespeitados numa situação de uma prisão injusta, uma prisão ilegal, que qualquer um está sujeito a acontecer, né? Então, quando a pessoa se vê vítima disso, se vê com um parente, com alguém próximo, vítima de algo, está sob a proteção do Estado e o Estado não reconhece esses direitos, né? Aí que se dá valor? Não, deve ser... É verdade, aí que a gente coloca no lugar, né? É empatia. Deve ser algo assim, é algo que é inerente à condição do indivíduo, do ser humano e devemos respeitar. O Estado tem a obrigação, a sociedade tem a obrigação de exigir, de respeitar, fazer respeitar os direitos humanos de quem estiver sob a tutela do Estado. Com certeza, e está na Constituição, né? Tem que ser respeitado. É direito natural. E doutor Márcio, com a construção de novos presídios no Estado, melhora esse cenário? Como é que está atualmente? Sim, porque a superlotação é um drama, né? Em toda a América Latina, vamos assim dizer. Não é um problema só do Brasil, do Maranhão, da América Latina, nós não temos a realidade de outros países que estão fechando prisões por falta de presos, né? Então, Espanha, por exemplo, tem unidades lá que estão fechando, né? Estão vazias, né? Aqui nós temos uma outra realidade e, evidentemente, temos que construir presídios, sim, mas dinheiro é finito, dinheiro nós temos também a nossa sociedade também tem outras prioridades, outras exigências e tem que fazer uma administração dos recursos. Então, se não dá para construir presídio, tem que se fazer medidas no sentido de penas alternativas, prisão domiciliar com tornozeleira para aqueles presos de bom comportamento que não vão representar ameaça, de maneira a desafogar o sistema carcerário e fazer com que a ressocialização seja efetiva, porque um ambiente de superlotação carcerária, a possibilidade de conflitos, a possibilidade de agressões e mortes é maior, com né, certeza, no sistema carcerário. Com certeza. Quando chega a ser desumano até às vezes. Não. E doutor Márcio, além da construção de novos presídios no Estado, existe alguma novidade, alguma parceria firmada?
Sim, é muito boa sua pergunta, Amanda, porque a Secretaria de Administração Penitenciária, em parceria com a primeira vara de execução penal, está propiciando frentes de trabalho para todos os presos. A tendência é essa de que não haja preso sem oferta de trabalho. É claro que não vai ser de um primeiro momento todo mundo, né, mas haverá uma seleção, uma análise de perfil para que esses presos tenham o trabalho dentro da unidade. Em Pedrinha será inaugurado um pavilhão com oficinas, né, várias oficinas, e fora isso também obras públicas, empresas concessionárias de serviço público como a CAEMA, e também órgãos como a Assembleia, como as secretarias, como a Defensoria. Há parcerias no sentido de contratar, de assumirem parte da mão de obra dos apenados e propiciar a ressocialização deles. Então agora o trabalho externo, que propiciará que eles saiam de dia e só se recolham à noite, o trabalho externo, ele acontecerá prioritariamente pela Secretaria de Administração Penitenciária, e o preso que se mantiver por 6 meses, pelo menos, nesse trabalho, sem falta, sem falha de comportamento, ele poderá até ter a prisão domiciliar autorizada, inclusive, pela súmula vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, no caso de superlotação. Então, que bom, uma ótima novidade, né, doutor Márcio, não é, Eider? Isso. Então, e agora, antes de finalizarmos a nossa entrevista, vamos falar sobre o mutirão realizado pela Corregedoria para inscrever casais para o casamento comunitário de São Luís. No último dia 15 de junho, a Corregedoria Geral da Justiça realizou a primeira etapa de inscrições para o casamento comunitário de São Luís, a maior cerimônia do estado, que este ano acontece em novembro. No total, 440 casais efetivaram a habilitação para a cerimônia, que contou com o apoio de cerca de 75 voluntários, entre servidores da Corregedoria e das 5 serventias extrajudiciais de registro civil de pessoas naturais de São Luís. Para o casal Edmilson e Letícia, que já convivem em união estável, esta vai ser a oportunidade que esperavam, pois o projeto do Poder Judiciário garante a oficialização sem nenhum custo. O projeto Casamento Comunitário é uma parceria, é um projeto de iniciativa da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, em parceria com as serventias de registro civil de pessoas naturais, que fazem, junto com os servidores da Corregedoria e os funcionários da serventia, são feitas as habilitações, organizada toda a papelada para que os casais possam participar da celebração, que provavelmente ocorrerá em novembro na UFMA. Superou a expectativa a quantidade de pessoas? Esse ano superou muito a expectativa, não foi em conjunto com a ação global, então achava até que talvez viessem menos casais, mas a divulgação foi bastante e tem muito casal querendo casar, então superou bastante a expectativa. A próxima oportunidade para os casais interessados em participar do projeto será disponibilizada por meio do Telejudiciário 0800 707 1581 em data a ser definida. E a cerimônia vai acontecer no dia 9 de novembro no Centro de Convenções da UFMA, a partir das 16 horas. Bom, e para encerrar o nosso programa de hoje, doutor Márcio, por favor, as suas considerações finais. Obrigado pelo convite. Foi um prazer aqui poder desmistificar um pouco de alguns conceitos negativos, meio que transcendiam sobre a execução penal. Espero que as pessoas, a partir de um bate-papo como esse, possam ter outros olhos sobre o nosso sistema prisional e ver que há esperança sim. E o trabalho também da justiça diante dessas realidades aí que a gente vive, né, doutor? Sim, sem dúvida. É importante mostrar. Muito obrigada, então, doutor Márcio, mais uma vez pela sua participação em nosso programa. Eu que agradeço. Então, chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Tenha uma ótima semana.